o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Olá, pessoal que está conosco aqui na TV Zoom. Está começando mais um Estácio Entrevista. Eu sou o professor Marum, esse é um programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo. E hoje vamos ter um programa muito especial, porque o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Alexandre Valença, está aqui com a gente. A gente vai entender muito sobre a OAB, o que a OAB faz, como funciona, como é que está a justiça hoje no Brasil, enfim. Vamos bater um papo gostoso sobre um assunto que eu acho que interessa muito. Depois da vinheta, Alexandre Valença no Estácio Entrevista. Que bom estarmos juntos, estamos aqui nos estúdios da TV Zoom em Olaria, onde quer que você esteja, aqui no Espaço ARP, onde quer que você esteja nos assistindo, pela televisão, pelo aplicativo, pela internet, em qualquer lugar do mundo. Um abraço. Esse é um programa produzido pelos alunos de jornalismo da Estácio, com apoio de toda a equipe técnica aqui da TV Zoom. E sem demoras, acho que já demorei, vamos dar boas-vindas ao Alexandre. Bem-vindo, doutor Alexandre, satisfação tê-lo aqui na Estácio. A satisfação é minha, professor. É uma alegria poder estar aqui participando um pouco, falando um pouco da OAB, dessa instituição tão relevante, né, para a nossa sociedade, que eu tenho muito orgulho de representá-la, né, com muito respeito, cumpro essa tarefa. Olha, eu que lhe agradeço a gentileza da visita. Doutor Alexandre, o que é a OAB? Ordem dos Advogados do Brasil. O que ela faz? É muito comum as pessoas, diante da atuação da OAB, é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes. O que a OAB tem a ver com isso? A OAB não é igual um conselho profissional, como é o do conselho de administração, dos médicos, dos engenheiros? Também, mas ela vai um pouco além disso. Por impulso da nossa Constituição de 88, ela recebe um munus público. Então, além do advogado ele ser indispensável à administração da justiça, a OAB recebe, através do seu estatuto, que é uma lei federal, aí uma das diferenças da OAB dos demais órgãos de classe, que ela... A OAB é criada por uma lei? Isso, uma lei federal, o Estatuto da OAB é uma lei federal de 94, que ela estabelece toda a estrutura da OAB e todas as funções e atribuições da OAB. Então, ela normatizou, a OAB já existia? Sim, ela já existia, desde o período... A OAB já tem uma participação importantíssima no processo de abertura democrática desse país e aí, em razão de sua participação, de sua importância no processo de abertura democrática nesse país, que a Constituição vem e estabelece o advogado como essencial à administração da justiça e aí logo depois nós temos a lei federal, que é o Estatuto da OAB. Ele estabelece, além das questões de fiscalização da atividade do advogado, dos critérios de admissão do advogado, de suspensão, aquelas atribuições naturais de um órgão de classe, ela estabelece um munus público para a OAB. Então, a OAB, e na verdade, cada advogado, porque o juramento do advogado é nesse sentido, de defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a ordem, o desenvolvimento da cultura. Então, todas essas atribuições o Estatuto da OAB confere à OAB. E por isso que a OAB, através de suas comissões temáticas, atua em todos os âmbitos da sociedade, justamente para fazer cumprir esses valores aí tão importantes da democracia, do desenvolvimento da cultura, do cumprimento das leis que a Constituição, depois o Estatuto, concedem à OAB. Ficou claro. Então, quer dizer, quando a gente vê a OAB
entrando em uma ação contra uma situação X de um governo Y, de uma prefeitura, é porque ela está defendendo a sociedade. Exatamente, exatamente. Ela tem até legitimidade para entrar com ação civil pública, poder buscar junto ao judiciário, poder intermediar muitas relações. Então é muito comum a OAB, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, participar do dia a dia da sociedade, seja na ajuda dos coletivos, dos sindicatos, na parceria com o poder público. Então é dessa forma que a OAB se posiciona na sociedade, cumprindo, na verdade, esse munus público que lhe é atribuído. Para nós que somos leigos, não somos da área jurídica, o que é a prova da OAB, que os alunos falam tanto lá na Estácio? A prova da OAB, que negócio é esse? A prova da OAB ela é muito temida e amada. O aluno, até ser aprovado, ele odeia a prova da OAB, depois ele ama a prova da OAB. Eu acho, muito se fala sobre acabar com a prova da OAB, muito se fala que é um absurdo a prova da OAB. A gente não desconsidera a importância da OAB e, mais ainda, a gente não deixa de considerar que a prova da OAB, geralmente, ela tem um índice de reprovação muito alto. Só que isso não deve ser olhado sob o prisma de você tirar da prova da OAB a sua importância. Claro que na verdade, pelo contrário, você está reprovando é porque o cara não está preparado. Isso. Na verdade, o que a gente está identificando, que se identifica nos últimos anos, aí, o índice de reprovação chegando a 70%, é que há uma carência na qualidade do aluno que chega no final do curso, porque ele não consegue preencher os requisitos mínimos, porque o advogado, quando ele recebe a sua carteirinha da OAB, ela parte do processo para você ser um advogado, porque você se forma ser um bacharel em direito. Para você exercer a profissão de advogado, você tem que ter aprovado na prova da OAB, que é formada por 2 provas. Uma prova escrita, de múltipla escolha, com 80 questões, você tem que acertar pelo menos 50%, e uma segunda fase, onde você vai escolher a matéria de seu interesse, direito civil, direito penal, direito administrativo, e vai fazer uma peça prática. Você vai desenvolver uma peça prática, uma inicial, um habeas corpus. Essa segunda parte, todos fazem ou só quem já atingiu 50? Só quem é aprovado na primeira fase. Tá. Claro que os últimos editais agora, ele criou uma oportunidade. Se você é aprovado na primeira fase e é reprovado na segunda, você pode reaproveitar essa aprovação. Então, no exame posterior, você pode se inscrever só para a segunda fase. É um benefício dos últimos editais. Então, nessa segunda fase, o aluno ele vai ser testado no desenvolvimento da sua capacidade de pegar uma situação da vida, do cotidiano, e transformar aquilo numa peça prática, numa atuação prática, onde ele vai ter que desenvolver mesmo uma peça prática. Sim, e aí, a partir daí, ele vai ser qualificado. E eu sempre falo com os alunos o seguinte, a prova da OAB tem que ser olhada como a sua aliada. A prova da OAB, ela te qualifica a sua profissão. Você não é apenas um formado, você é um formado que, através de uma prova, de um grau de dificuldade significativo, você provou e, assim, se qualificou na atividade que você está desenvolvendo. Porque o profissional do direito, a carteira da OAB, ele é ele é um clínico geral, ele atua em qualquer área. Então, daí a importância de você ter uma prova que qualifique. Eu penso que falar em acabar com a prova da OAB está muito mais ligado às questões de ordem política, de outros valores, do que propriamente de garantir a qualidade do profissional. Eu não tenho dúvida disso. Um profissional tão importante, porque é um profissional que lida com a vida, com a liberdade, com o patrimônio. A história de uma vida, às vezes, está na mão daquele profissional. Então, daí da importância da prova da OAB. Eu vou aproveitar esse gancho da qualidade. A OAB Nacional sempre se posicionou contra, junto ao MEC, nas consultas públicas, a criação de cursos na área jurídica online. Sim. A OAB daqui também reforça essa visão? Como que vocês enxergam isso? Sim, a gente, enquanto instituição única, os valores são defendidos como um todo pela OAB. Então, a gente entende, a OAB de Friburgo segue o entendimento do Conselho, da Seccional do Rio de Janeiro, que segue o entendimento do Conselho Federal, que é a OAB Brasília, vamos dizer assim, aquela que abarca todas as... É até bom falar um pouquinho sobre a estrutura da OAB. É importante. Existe a OAB, o Conselho Federal, que é onde estão reunidos a cúpula, vamos dizer assim, da OAB, onde é tudo determinado, estabelecido. Aí cada estado tem a sua seccional.
Cada estado tem a sua seccional. E cada seccional, cada estado, tem as suas subseções. Nova Friburgo é a 9ª subseção do estado do Rio de Janeiro, que abarca não apenas Nova Friburgo, mas como Nova Friburgo, Bom Jardim, Carmo e Sumidouro. São 4 cidades que a subseção de Friburgo abarca. Então, voltando aqui ao nosso tema, a OAB já vem há algum tempo se manifestando contrária a essa forma de desqualificação do aprendizado, do ensino, né, do direito, porque entende que o curso absolutamente EAD, né, a distância, ele perde em muito. A profissão do advogado é uma profissão que lida com gente. Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com situações do dia a dia. E a OAB entende que esse distanciamento que o EAD, com provas, muitas vezes com aulas gravadas, isso desqualifica muito. Então, há algum tempo já a OAB vem se manifestando contrária. Recentemente, o Conselho Federal, juntamente com alguns conselhos de psicologia, de enfermagem, fez um posicionamento ao MEC contrário a esse tipo de ensino totalmente à distância. É certo que hoje, com a tecnologia, a gente pode, algumas matérias, algumas disciplinas podem até ser, né, à distância, por vídeo. A gente não quer fechar os olhos para a tecnologia, mas o que entende-se é que o ensino à distância, exclusivamente à distância, retira muito a qualidade da pessoalidade, do ver o professor, do aluno, do entender. Então, a OAB se manifesta de forma contrária. E começa a ir para um monte de pequenas instituições, uma porta de uma... Né? Sim, e aí sim. Você vai alastrando a coisa. Sem controle, sem gestão, sem acompanhamento. E aí o que a gente imagina é que esse tipo de curso, os índices de reprovação da prova da OAB seriam ainda muito maiores. Porque com cursos com qualificação, como, por exemplo, a Estácio Nova Friburgo, nós temos a alegria, a Estácio é certificada pela OAB A OAB recomenda. A OAB recomenda. Exatamente. Então, assim, Friburgo, o índice de reprovação é muito menor do que a média. Então, a gente vê que cursos como a Estácio de Friburgo, Campus Friburgo, geram um aluno muito mais qualificado para o exercício da advocacia do que seria por um aluno do curso EAD. Entendi a visão da OAB. Acho que vale a reflexão em casa, né? Acho que sim, é importante. Alexandre, me conta uma coisa. Ontem, a gente está gravando isso aqui na terça, vocês vão assistir no sábado aí em casa. Tivemos aqueles fatos lá no Rio de Janeiro, ônibus incendiados, uma situação muito difícil na capital. E a gente sabe que grupos não estatais, paramilitares, enfim, tomaram conta de parte do território do Rio de Janeiro. A OAB é somente, no sentido positivo, um órgão, mas ela tem como ajudar, ela tem como intervir junto aos poderes constituídos, não tem, é uma coisa muito macro. Como é que você enxerga aí a situação do Estado hoje? E nós aqui a 2 horas do Rio de Janeiro, se a gente não abrir o olho, meu filho. Né? A OAB não só tem como tem atuado. Ela tem através... Como é que a OAB atua na sociedade? Através de suas comissões temáticas. A OAB é instituída e cada subseção e o Conselho, a Seccional Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem a Comissão de Direitos Humanos, a de Segurança Pública, que é a Comissão de Segurança Pública, tem até um friburguense, que é o Dr. Rafael Borges, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, e a comissão tem interagido com o Estado, né, com a segurança pública do Estado, no sentido de buscar amenizar esse tipo de situação. Eu acho que o grande erro, se você me permitir, foi a extinção da Secretaria de Segurança pelo governador Wilson Witzel. Não existe mais Secretaria de Segurança, então você tem a Polícia Civil, a Polícia Militar e a coisa não tem uma convergência. Eu acho que falta, na minha opinião, aí é a minha opinião, Alexandre, né? Não estou falando em nome da comissão da seccional, eu acho que falta mais inteligência. A gente pensa muitas vezes a segurança pública como o caveirão subir no morro. Na minha opinião, isso é importante. Aí eu não quero aqui criar polêmica e falar o trabalho da polícia. Não, não é isso. Isso é importante. Mas isso é o problema já acontecendo. Aí a gente tem que voltar. Isso. Aí a gente tem que voltar para uma série de outras questões que refletem na segurança pública, e a OAB tem feito esse papel de trazer a discussão. Na seccional é muito comum eventos no prédio da seccional, trazendo esse tipo de debate, esse tipo de discussão, para ver como as entidades, tanto públicas quanto privadas, podem atuar no sentido de melhorar essa situação que é tão ruim para um estado, uma cidade do Rio de Janeiro tão bonita e que vem perdendo mais e mais. Até a população, né? No último censo as pessoas estão fugindo de lá.
É verdade. Eu tenho os colegas lá das subseções da Baixada e tiveram que fechar portas porque é risco de bala perdida. Então, infelizmente, é uma situação bem delicada, mas a OAB vem buscando, através de suas comissões, solução para isso, contribuir para isso. Vamos para o intervalo, pessoal. Na volta a gente conversa mais sobre a OAB, sobre direito aqui no Estácio Entrevista. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Estamos de volta com o Estácio Entrevista, hoje recebendo o Alexandre, o doutor Alexandre Valença, que é o representante da OAB, o presidente da subseção da OAB aqui de Nova Friburgo, como ele explicou, também a seção aqui, a 9ª, que também representa os municípios de Sumidouro, Carmo e Bom Jardim. Exato. Doutor Alexandre, vamos dar um incentivo aos jovens aqui no programa da universidade. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou a ser essa função, a ser um advogado, para aquele jovem que está nos assistindo e tem vontade de fazer o curso de Direito, que palavra que você pode... Conta um pouquinho da tua trajetória para motivá-los, enfim. Assim, um breve histórico para a gente contextualizar. Eu sou filho de marceneiro, de professora dona de casa, estudei em escola pública a vida toda. Onde você estudou? Aqui em Friburgo? É, aqui em Friburgo. Como é o nome da escola? Foi primeiro no Rui Barbosa, em Conselheiro Palomino, depois no Estadual. Jamil Jaique. E quando eu termino o ensino médio, eu falo, bom, meu sonho é fazer Direito, vou fazer vestibular para a UERJ, que é a faculdade que eu tinha o desejo de fazer. E aí que eu fui me deparar, foi o meu primeiro choque de realidade, de que a qualidade do ensino que eu tinha até aquele momento era absolutamente insuficiente para uma aprovação de um curso de Direito numa faculdade pública. Era mesmo? Infelizmente. E eu, assim, com toda a modéstia, sempre fui um bom aluno. Então, para mim, foi um choque mesmo. Eu falei, nossa, eu estou muito distante disso. E aí você fica buscando alternativas. Em Friburgo, naquela época, não tinha o curso de Direito ainda, né? E aí juntamos eu chamo de mais 3 loucos, nós íamos para Niterói e voltava. São Gonçalo, na verdade, Alcântara. A gente ia para Alcântara e voltava todo dia. Saía daqui 5 horas da tarde, ia lá, estudava, e eu fiz isso por dois períodos, porque eu queria fazer Direito e eu não tinha condição de fazer outra forma, não tinha condição de mudar para outra cidade, eu que pagava a minha faculdade, com a ajuda do meu pai na época. Que coisa, olha que coisa bacana, desculpa te interromper, mas o seu depoimento, a buscar o que quer, buscar o sonho, não procurar facilidade. Sim. Isso gera na pessoa o quê? A memória positiva, a força, sabe? Aquela coisa tudo muito fácil, eu fico no computador, colar qualquer coisa. As pessoas muitas vezes procuram a facilidade, você procurou o seu sonho. Sim. Então eu bato palma por isso. O meu desejo era fazer o Direito. Aí na época tinha Cândido Mendes, na época tinha o curso de Administração, só que eu não me identificava, e era natural, né? Faz aqui mesmo. E aí Não, mas é legal, porque não foi fácil. Certamente você teve que fazer uma despesa financeira que te comprometeu uma parte do seu... 100% da minha receita na época. Então, é o tempo, mas você tinha um objetivo. Eu acho isso importante deixar essa mensagem para o jovem. E aí, quando foi no meio do segundo semestre, melhor dizendo, a Estácio vinha para Friburgo. Aí eu falei, que maravilha, vou fazer Estácio de Sá. E aí eu pensei, será que eu consigo transferência? Será que eu não consigo? Aí quando começou a faculdade, eu falei, não, é um curso novo, então a gente não recebe transferência. E aí o que eu fiz? Eu tranquei a faculdade lá, fiz 6 meses de pré-vestibular
porque eu esperei primeiro para ver se eu conseguiria entrar por transferência, não entrei. Aí entrei, fui aprovado no segundo vestibular. Então, eu sou da segunda turma. No começo, eu acabei estudando um pouco a primeira turma, porque eu consegui aproveitar as matérias dos dois semestres. Quem era a coordenadora na época? Era a Marilza? Era a doutora... Ou era aquela menina da manhã, fugiu o nome dela agora, doutora Lísia. Lísia. Era a doutora Lísia. Você era da manhã? Não, era da noite. Da noite. Era a Lísia também? Era também, ela era também. E aí consegui, a doutora Lísia me ajudou muito nesse processo de aproveitamento desses 6 meses, né, que eu lembro que ela se sensibilizou. Ela falou, mas você ia todo dia? Eu falei, sim. Ela, não, mas vamos conseguir. Ela me ajudou. Eu conseguia, na verdade, de todas as matérias, apenas uma, que era um currículo muito diferente, que eu não pude aproveitar. E aí comecei aqui, me formei. A Estácio não era onde é ainda. A Estácio iniciou no antigo colégio Cefil, aqui no Paissandu. E aí me formei no ano de 2001. 2000, no ano de 2000 me formei. 96 é do que? 97 que eu entrei lá, mais 6 meses que eu... E aí me formei junto com a segunda turma da Estácio aqui, fiz a prova da OAB na época, isso é uma conquista da subseção na presidência do Dr. Carlos André Pedrazzi, que é o grande, eu brinco que ele é o grande culpado de eu estar na OAB, que ele era presidente na época, meu amigo, me convidou para participar da OAB. E aí, quando eu fiz a prova da OAB, a gente ainda tinha que ir ao Rio fazer a prova da OAB. Não tinha, não era regionalizada a prova da OAB. Hoje é? Hoje é. Hoje Friburgo, algumas cidades, né? Friburgo é a cidade meio que satélite aqui, né? O pessoal de Cordeiro, Cantagalo, Santa Maria Madalena, Cachoeiras, faz a prova em Friburgo. Então, hoje a gente já tem a prova da OAB em Friburgo por uma conquista, na época, do Dr. Carlos André Pedrazzi, que conseguiu trazer, regionalizar também. Já havia alguns pontos de regionalização, mas na Serra ainda não havia. Aí ele conseguiu trazer, e aí fiz a prova da OAB e comecei a trabalhar aqui em Friburgo, com o meu escritório, inicialmente com o meu tio, que era com quem eu trabalhava, depois com o meu escritório próprio, e aí estou aí há 23 anos vivendo da advocacia. Quem tem perfil para fazer direito? O jovem que nos assiste, como é que ele sabe que o perfil dele é para ser direito? Eu brinco que é aquele que ficou no mercado e vê alguém furando fila e ele vai lá questionar por que furou a fila. É aquele que tem um senso de justiça, aquele que quer ajudar quem foi injustiçado, aquele que quer ver a coisa acontecer, aquele que briga porque o caixa não atendeu o idoso. É o impulso, né, aquele ímpeto de justiça que é a característica principal do advogado. E alguns falam assim, eu sou muito tímido, não vou conseguir ser advogado. Eu falei, não é o fato de você ser extrovertido, falar bem ou não falar bem, que vai lhe qualificar. É o seu senso de justiça, o desejo de, através do conhecimento que você adquiriu, você gerar justiça. Fazer o bem. Isso. É importante a gente lembrar que o curso de Direito aqui da Estácio, ele tem manhã e noite, né? Então, quem trabalha à noite pode estudar de manhã, e muitos cursos só tem o turno noite ofertado, o direito tem de manhã. Sim. Então, se você trabalha à noite, se você trabalha às vezes como garçom, trabalha num turno de padaria à noite, né, muita gente trabalha com eventos e tal, o direito te permite você estudar no turno da manhã. Sim, então, isso acho que uma vantagem, possibilidade, né? que não pode ser descartada. Para quem ia e voltava para todo dia, para Niterói, mole, né? Daqui é fácil. E o curso da Estácio? A gente falou que a OAB recomenda, mas você estudou nesse curso. O curso te qualificou? Você gosta do curso? Sim, me qualificou. E assim, a gente tem um dado importante, que das 2 primeiras turmas, nós temos vários magistrados, procurador do Estado, então colegas que foram aprovados em concursos de alta complexidade, de alta exigência de conhecimento jurídico, que são colegas de faculdade, de profissão e assim... Vieram da Estácio. Sim, eu me lembro quando eu não fiz cursinho para a prova da OAB. Eu saí da faculdade, ainda no 9º período, já me inscrevi e assim que fiz, eu e quase todos os colegas da classe, fomos aprovados já na prova da OAB na época, sem a necessidade de fazer um cursinho. Então, a gente pôde verificar que a qualidade do ensino, a gente teve muitos bons professores, que a qualidade do ensino realmente foi bem acima da média. Eu fico muito feliz com isso, né? Doutor Alexandre, a gente fica aqui conversando e o telespectador acho que fica esperando que a gente faça alguma pergunta, às vezes que sai assim daquela... e eu vou tentar fazer essa pergunta, mas eu sei que é um pouco ampla, pode ser que a gente não consiga, mas acho que o senhor consegue. Como é hoje, comparado com outros países e tal, a qualidade da justiça do Brasil? A gente fala muito que é lento e tal, mas a qualidade do trabalho que é entregue à sociedade, lá os julgamentos,
A justiça funciona bem, não funciona, o que ela precisa para funcionar, ou ela funciona bem? Como é que o senhor enxerga a atuação do Poder Judiciário nessa demanda tão grande? A nossa sociedade vai tanto à justiça, né, uma demanda tão grande. Como é que o Judiciário, o senhor enxerga o Poder Judiciário? Infelizmente, eu acho que muitos pontos de melhoria nós temos. A ponto de, por exemplo, a OAB tem uma comissão de celeridade processual. Então, a celeridade processual é um grande problema na justiça brasileira. Demandas se prolongam durante muito tempo, tomam muito custo, e aquela pessoa que coloca o seu direito, a sua pretensão ao longo de muito tempo. Nesse ponto, a justiça tem deixado muito a desejar, porque em muitos dos casos ela é demorada demais. Situações simples que poderiam ser resolvidas com um processo de seguisse um rito de uma velocidade razoável, que é o que a lei determina, o processo demoraria 1 ano para iniciar, concluir, executar e receber. E aí tem processos que viram 12 anos, 15 anos, processos relativamente simples. Então, nesse aspecto, a justiça tem se mostrado deficitária no sentido de... A culpa disso é do juiz? Desculpa, entre aspas. É do juiz? É ele que prende o processo ou é um sistema? Eu acho que colocar isso na conta do juiz seria exagero, porque, na verdade, é uma desestrutura que tem. As demandas, a OAB recebe muita demanda dos advogados, da sociedade de um modo geral, e sempre que a gente interage com o judiciário local, por exemplo, a grande dificuldade é a falta de servidores. Nós estamos há muito tempo sem concurso, servidores que foram se aposentando ao longo dos últimos anos, e aí, às vezes, uma serventia, por exemplo, execução fiscal aqui em Friburgo, salvo engano, são 7.000 processos em andamento, para 2, 3 serventuários. Então, é falta de mão de obra e, na minha opinião pessoal, é falta de gestão. Eu acho que o tribunal ele carece de uma questão de gestão de processos, não processo judicial, gestão de processos. Como que acontece? Onde entra? Para onde vai? O que acontece? Qual é a etapa do processo que pode ser acelerada e outras não? Todos os processos ficam na mesma pilha, mas um é só para assinar o mandado de pagamento. Será que ele não podia... Então, assim, claro que a gente tem esforço, a gente vê que, não obstante a falta de funcionários, a gente vê um esforço de muitos serventuários, de muitos magistrados, para fazer acontecer. Mas, sem dúvida que, do ponto de vista assim, amplo, a justiça falha muito na questão de celeridade. O judiciário não tem dinheiro, né? No sentido assim, tudo que o judiciário recolhe vai para o executivo, para o Estado, né? Sim, ele tem um repasse, uma verba própria, né? Que ele recebe, e é aquela verba que ele vai gerenciar as atividades, tanto no primeiro grau quanto no tribunal. Isso, tanto a Justiça do Estado, né, que é a Receita do Estado, e a Justiça Federal, por exemplo, Justiça do Trabalho, que são justiças federais, aí recebe o repasse do governo federal. Mas, por exemplo, o que o judiciário arrecada em taxas e tal, vai para o governo. Não fica na justiça, ela vai para o governo que depois repassa, não é isso? Uma parte sim, outra parte não. Então, porque, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um grande problema são as custas. As custas são muito complexas. Cada ato tem uma... Então, assim, não é assim tão simples. Entendi. Mas de certo modo, ele tem uma limitação, né? Ele tem toda aquela questão da gestão pública. Agora, as partes, muitas vezes, que estão ali litigando e tal, não vou demorar, mas às vezes elas agem, não é de má fé, mas recorre, por exemplo, a alguma coisa para poder ganhar tempo, para não pagar. Isso tudo também acaba gerando mais demora, né? Eu penso que esse fato pode até acontecer, mas não penso que seja esse o fato. Porque se você tem uma justiça célere, ela julgaria os recursos rápidos e isso não aconteceria. Então, assim, eu acho que o direito de recorrer, de revisão das decisões, é um direito constitucional que, em hipótese nenhuma, ele pode ser subtraído para imaginar que o processo seria mais rápido. Ficou claro. Doutor, estamos chegando ao fim. Olhando para a sua câmera lá, uma mensagem que o senhor queira deixar aí para os nossos telespectadores. Bom, eu quero, assim, em nome da OAB, agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, falar um pouquinho da OAB e falar da importância que a OAB é para a sociedade. Como eu disse no início, a OAB ela tem uma função de gerir nossos interesses como coletividade. E você, colega, que está estudando, aquele que tem o desejo de ser um advogado, invista força, invista dedicação nisso, que uma hora acontece, uma hora chega e você vai poder um dia ter a sua profissão, exercer a sua vocação através da sua profissão como advogado, e ter o seu escritório, ter o seu rendimento próprio, e também a sua atribuição, como participar na OAB, que é um trabalho voluntário,
todos os advogados que atuam na OAB trabalham de modo voluntário, dando um pouco da sua força, do seu conhecimento e benefício da coletividade. Doutor Alexandre, muito obrigado. A você de casa, muito obrigado. Marconi, equipe, a todos. Fiquem com Deus e até o próximo Estácio Entrevista. Um abraço.